Ricardo. Boa tarde, Rosimar, tudo bem? Tudo bem? Como é que passou essa semana? Graças a Deus, tudo ótimo. Então tá bom. Que Jesus possa nos envolver em mais essa tarde de estudos e nós queremos aproveitar para dar as boas-vindas aqui também a todos aqueles que estarão assistindo a gravação desse estudo pelo canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Vamos iniciar então fazendo a nossa prece, como é de costume, né? Nós convidamos a todos a fecharmos nossos olhos neste momento, buscando a sintonia com a espiritualidade amiga, trabalhadora, para o bem comum. Nós agradecemos a Deus pelo amparo, pela proteção, mas principalmente pela oportunidade que estamos tendo do trabalho, do estudo, da nossa busca através destes estudos para uma melhora moral. Nós agradecemos aos espíritos amigos, aos nossos mentores, em especial ao nosso querido Leon Denis, esse espírito que deixa essa obra grandiosa, que ele possa nos intuir para a boa compreensão dos estudos que estamos fazendo a respeito das suas obras. Muito obrigada, que os bons espíritos possam envolver a cada lar, trazendo saúde, paz, equilíbrio a cada um de nós, que possamos perseverar com disciplina nos nossos projetos individuais e também coletivos. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós estamos aqui estudando o livro Giovanna, que é o primeiro romance escrito pelo nosso querido Leon Denis. E a gente escolheu essa obra como, primeiro porque é a primeira obra que ele escreveu e segundo porque ela é um romance espírita, né? Então a gente convida aí a quem estiver assistindo hoje pela primeira vez esse estudo a também acompanhar os outros que já foram divulgados no canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. E para quem quiser acompanhar o nosso trabalho, participar de outras atividades, o nosso endereço do Instagram, né, o arroba do Instagram do Centro Espírita, ele está aqui junto com o meu nome. É arroba CEVFMN, são as iniciais da nossa casa. Então, sejam todos e todas muito bem-vindas para mais essa tarde de estudos. Então, hoje, Ricardo, a gente vai terminar de fazer essa leitura e os comentários que a gente achar pertinente aqui para esse primeiro capítulo do livro, né? Semana passada, nós estudamos até a página 16, o penúltimo parágrafo. Hoje a gente vai iniciar do último parágrafo da página 16 e vamos até o final do capítulo. Eu vou começar fazendo a leitura, e aí depois a gente vai comentando. Se você quiser que pare em algum momento, é só você falar, tá? Tá bem. Então, o parágrafo começa dizendo, né? Mas um ruído leve se faz ouvir fora. Dir-se-ia o roçar de um tecido na areia da aléia. As crianças se voltam e soltam exclamações alegres. Uma moça está de pé na porta. Será mesmo uma moça? Não seria antes uma criatura sobre-humana, alguma aparição celeste? O sol, iluminando suas tranças louras, coroa sua fronte de uma espécie de auréola. Seu vestido branco, seu talhe esbelto, seus traços encantadores
tornam-na semelhante a essas pinturas virginais de Rafael Sanzio. Ela adianta-se e, à sua vista, o rosto emagrecido de Marta ilumina-se de um sorriso fraco. As crianças a envolvem. Ela abaixa-se sobre a doente, pressiona com a sua mão branca e suave os dedos em fogo e a faz ouvir palavras consoladoras e amigas. Uma matrona curvada sob o peso de um cesto enorme entra por sua vez. Senta-se esbaforida e exibe logo sobre a caixa de madeira provisões de toda a espécie, um frasco de vinho generoso, roupas, uma coberta. Esses objetos amontoam-se no móvel por demais estreito para contê-los. Lembrando aqui, Rosimar, um pouquinho, que no último estudo a gente estava naquela situação da gente ver aquela família que foi abastada e de repente ela começa a, a ter aqueles problemas, morre o pai, a mãe tenta manter o pequeno pedaço de terras que eles tinham, as plantações, os animais, e ela, de tanto trabalhar e com aquelas 3 crianças, ela cai doente também, porque ela não consegue, e aquela cena é muito triste, que comove a todos, né? Comoveu muito a gente. De repente aparece essa pessoa. Então a gente começa a ler na aparição na porta dessa moça que você acabou de descrever aí. Uhum. É porque a gente está separando, né, os capítulos por temas até, né? Então a gente já falou da lei de causa e efeito, a gente já falou também da própria criação, né? Então a gente está tentando trazer aqui esses elementos que são básicos da doutrina espírita, né? Então Leon Denis ele traz isso também no romance, bem lembrado aí, né? Essa pontuação que você faz ela é importante. E agora a gente vai começar a trabalhar um outro tema que é muito importante. E a gente precisa lembrar também que a gente fala que são temas da doutrina espírita, né? São elementos fundamentais para que quem quer conhecer mais profundamente precisa entender esses temas fundamentais, mas aqui a gente está falando do Evangelho, do próprio Cristo, né? A doutrina espírita ela não traz uma linha de novidade. O que ela faz é trazer de forma mais possível para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, o próprio Evangelho do Cristo, né? Então, assim, às vezes, algumas pessoas costumam perguntar, mas vocês são cristãos? Sim, o espírita é cristão, a nossa base é o Evangelho, é o Novo Testamento, a gente estuda o Antigo Testamento para algumas questões que são importantes de serem esclarecidas, mas a nossa base é o Evangelho, é Jesus. Então, nós seguimos aí os preceitos cristãos, né? Então, vou continuar aqui para a gente. Com simplicidade, né, Rosimar? Esclarecimentos sobre o Evangelho, com simplicidade, sem mistérios, sem complexidades, porque é simples. É simples, E até né? trazendo para o nosso dia a dia, né? O bom da gente ter esses romances, esses escritos iniciais, né? É que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia. O que Leon Denis está falando aqui? Ele está falando de coisas básicas que acontecem com qualquer ser humano, né? Então a gente vai entender hoje mais alguns pontos aqui que são importantes. Então, podemos continuar mais um pouquinho? Então, pelo jeito afetuoso da moça, pela pressa com que a acolhem, a festejam,
Adivinha-se que suas visitas são frequentes. A loura e graciosa moça é a providência dessa humilde habitação, como de todos aqueles do vale onde há aflições a consolar, choros a enxugar, sofrimentos a curar. É a razão pela qual a apelidaram de Fata dei Poveri, ou seja, fada dos pobres. Lembrando aqui que é um romance espírita, né, que Leon Denis escreve quando ele faz a visita à Itália, então por isso que tem essas expressões em italiano. Né? Giovanna Speranzi nasceu na vila dos Lentisques, cujos terraços embranquecidos são percebidos do vale. Seus 18 anos escoaram-se nesses locais amados pelo sol e pelas flores. Disse que a alma está ligada por secretas influências às regiões que habita, que participa de sua graça ou de sua rudez. Sob esse céu límpido, em meio a essa natureza serena, Giovanna cresceu e todas as harmonias físicas e morais uniram-se para fazer dela uma maravilha de beleza, de perfeição. Só vou fazer um pequeno comentário aqui, que depois a gente vai voltar nessa frase aqui, né? Disse que a alma está ligada por secretas influências às regiões que habita. Isso é muito importante. Ela é alta, esbelta, sua tez é branca, sua cabeleira loura, espessa e sedosa, sua boca delicada, ornada de dentes pequenos e brilhantes, seus olhos de um azul profundo e doce. A testa tem um cunho de nobreza, de pureza ideal. Claridades parecem envolvê-la. Apesar da expressão de melancolia que lhe é habitual, Giovanna, na floração de seus 18 anos, é uma das mais belas filhas do milanês. Aí, Milanês aqui é antigo estado do norte da Itália, cuja capital era Milão. Órfã, aos 13 anos, guardou da perda dos seus uma lembrança sempre viva. Tornando-se pensativa, recolhida, sua fronte sonhadora pende muitas vezes para a terra, onde dormem os mortos amados. Ardentes aspirações a inclinam para as coisas do alto, para Deus, para o infinito. Não desdenha o mundo, entretanto, um tesouro de sensibilidade, de inefável caridade encerra-se em seu coração. Toda pena, melhor dizendo, toda dor suscita nele um eco. Ela consagra também sua vida aos que choram. Não há para ela alegria mais doce, tarefa mais cativante que socorrer, consolar os infelizes. Assim decorreu sua juventude entre uma tia enferma e uma velha criada que vela por ela e acompanha em suas visitas aos indigentes. Porém, um incidente veio há pouco tempo romper a uniformidade dessa vida e perturbou a alma cândida de Giovanna. E aí a gente vai dar uma paradinha aqui, que depois a gente vai ler essa parte toda, né? Até talvez o final. Então, o que é importante aqui para a gente tirar de aprendizado para o nosso dia a dia, né? O que essa parte traz? E aí depois eu quero ver o que você pensa disso, né, Ricardo? Primeiro, é aquilo que você trouxe, né? Essa moça está diante de uma porta da casa de uma família que sofre. Então, o que aconteceu? Era uma família como qualquer uma família humana, que tinha um pai, né? Uma família patriarcal, vamos dizer assim, que tinha um pai que trabalhava, que cuidava das despesas daquela casa, que fazia aí a comercialização dos produtos. Eles produziam para eles e para vender também algumas coisas. Uma mãe que também ajudava na educação dos filhos. Então, até então, uma família como qualquer uma, que a gente conhece, talvez como a nossa. E uma família próspera, vamos dizer assim. Que Com tudo vivia para com dar certo. simplicidade
e que produzia para a sua subsistência e também para sobreviver, né, no mundo capitalista que a gente já vivia desde então. E de repente, esse pai adoece, ele morreu, aqueles animais que davam a subsistência também ou morreram, ou adoeceram, ou fugiram. Essa mãe adoece e essas crianças ficam ali, sem ter como viver com a dignidade que eles sempre tiveram, né? Então chega essa moça e vai fazer os cuidados ali, né? E é interessante quando a gente vê isso, porque aí a gente vai trazer uma mensagem que é importante, né? O que, que a gente tem de fundamental para a gente tirar daqui, né? É a mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Essa é uma das mensagens que a gente precisa depreender se nós queremos vivenciar o cristianismo na sua essência. Então, não é fora da igreja, não é fora do centro espírita, não é fora do. É fora da caridade, não há salvação. E aí, eu vou trazer aqui, vou ler de forma breve, porque o tempo passa tão rápido, né? E a gente vai tentar terminar esse capítulo hoje. Então, o que que traz de forma. Vou trazer só um parágrafo, né? Esse capítulo, ele tem vários itens, é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que eles vão começar falando da parábola do bom samaritano. Então, a gente só está trazendo isso para dizer, o que o Espiritismo traz é uma explicação do Evangelho. Então, o que Kardec vai trazer aqui no Evangelho segundo o Espiritismo é uma explicação dessa parábola. Então, lá no item 3, a gente vai ter o seguinte: olha, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quererias que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio o exemplo. Ele aqui, Jesus, né? Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater, e não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Então, quando a gente tem esse termo, né, fora da caridade não há salvação, quer dizer que a gente precisa aprender, sim, a olhar para fora de nós mesmos. A gente precisa aprender a cuidar da gente, mas a gente precisa cuidar daquele outro que precisa, né? Você quer comentar alguma coisa? Quero. A gente pode notar que essa moça, a Giovana, ela tem 18 anos de idade, quer dizer, uma moça que nasceu sofrendo porque perdeu os pais com 13 anos de idade. E olha só como é que ela tem também um sofrimento. Mas ela tem a capacidade de fazer o que ela está fazendo. E eu quero lembrar aqui a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13,
Paulo fala que a caridade, um amor puro, excede e supera quase todas as outras coisas. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como o sino que tine. Interessante a frase porque mostra que tudo que a gente faz, não adianta só fazer. Se você não faz com caridade, de nada adianta. Tipo, você está chovendo no molhado, você não interessa, não vale. Aquela coisa não se dá como válida, porque não tem caridade nesse meio. Uhum. Né? Interessante também. E uma coisa importante que você trouxe, né, é que ninguém na Terra está aqui em regime de exceção. Poderia falar assim, ah, mas ela tem todos os recursos, ela tem tudo, ela faz isso com o que está sobrando para ela. Não, ela ficou órfã aos 13 anos. Ela poderia se tornar vítima, como a gente falou semana passada no estudo, né? Ela poderia ficar lamentando e cruzar os braços e falar: eu nasci para sofrer, eu estou aqui sofrendo. E ela fez o contrário, né? Ela, ela traz, quando a gente vai lendo aqui, a gente vai vendo, né? Ela fez uma escolha de sair desse lugar de vítima e de passividade diante da dor que ela estava sofrendo, que a gente vai ver que isso para ela é uma dor, né? Ela sente sim saudade dos pais, ela sente tristeza, porque isso é normal, né? Nós espíritas, nós temos sentimentos. Não é porque a gente tem conhecimento que a gente não sofre diante das questões do mundo, das questões que se nos apresentam, porque nós somos humanos e é normal que a gente sinta tristeza, que a gente tenha raiva, né? Isso é normal de acontecer, porque às vezes é outra ideia equivocada, né? Nossa, mas você é espírita, tá chorando porque sua mãe desencarnou? Sim, porque a gente sente saudade, nós somos humanos, como todas as pessoas no mundo, né? Por isso que nós estamos no planeta de provas e expiações, porque é do humano sentir. Então, nós não somos diferentes por causa disso, não. Só que o espiritismo, ele dá essa base de compreensão. Então, é isso que ela traz aqui, né? Olha, eu sofro, mas eu trabalho, eu faço aquilo que está ao meu alcance em benefício dos outros também. E é bonito isso, né? Ela faz sem alarde. O alarde quem faz são as crianças que veem ela ali. Nossa, graças a Deus chegou o anjo para cuidar da gente, agora a gente vai ter comida, né? Imagina que coisa boa, né? Que sensação boa a gente saber que a gente está podendo dar um suporte nesse momento que a pessoa está mais precisando, né? Eu acho que é um. Nem eu digo assim que às vezes a gente recebe muito mais quando a gente faz isso do que a gente está doando, na verdade, né? Porque é um sentimento que a gente carrega com a gente de receber esse amor do outro também, né? Então isso é muito muito profundo. Então, assim, ela mostra isso, né? Essa generosidade discreta, né? É aquilo que Jesus falou, que a sua mão, a mão direita, não vejo que a mão esquerda está fazendo, né? E, e é fazer as coisas com serenidade, com discrição, né? Interessante, Rosimar, que a conduta dela é típica dos espíritos missionários aqui na Terra, porque ela foi apelidada de fada dos pobres. Ela, todos aqueles ali que ela consegue abarcar, aqueles aflitos ali daquela parte, né? Que esse livro foi escrito aí em 1800 agora me falhou aqui. O primeiro romance foi em Foi o 1800. primeiro romance que ele escreveu. Deixa eu pegar a data aqui, conclui aí que eu vou falar a data certinha aqui. A gente pode até, usando a analogia,
na missão do Dr. Bezerra de Menezes, que a gente conhece no Espiritismo como o médico dos pobres. A mesma coisa é a Giovana nesse momento que ela está. Aquela pessoa que sofre, mas ela não deixa de amar, ela não deixa de viver em prol daquele que necessita. Quer dizer, aquilo tudo que ela herdou dos pais ali, que ela perdeu, ela tinha 13 anos de idade, ela ficou sozinha, está com 18 anos de idade, não vamos dizer que é uma pessoa na madureza, ela já tem aquilo dentro dela, aquele espírito missionário que ela tem dentro dela, que ela tem que ajudar, ela tem que fazer alguma coisa. Ela já perdeu o sentido perdendo os pais. Aquilo não. Se fosse uma outra pessoa que não viesse com aquela missão, que a gente fala que tem espíritos missionários, a gente sabe que tem, talvez ela sucumbisse e sofresse e ficasse doente com a perda dos pais, um desequilíbrio, vamos dizer assim, e sair fora do rumo que ela tinha programado, né? Foi em 1882 que foi quando Isso, ele recebeu a mensagem, né, do espírito protetor dele. isso. Ele tinha 36 anos de idade, né? Foi quando ele começou a elaborar dentro da doutrina espírita. Ele já tinha conhecido Kardec com 18 anos, com 36 anos ele escreveu Giovana, começou a doutrina, a pregar, a ensinar o evangelho. Né? E uma coisa também, né, dentro disso que a gente estava falando aqui, do sofrimento, né, ninguém está em regime de exceção e, na verdade, a dor, ela existe, né, por isso que a gente está num planeta de provas e expiações. Mas o sofrimento depende muito mais da gente, de como que a gente lida com essa dor que chega, né, porque o que faz a gente modificar de verdade e evoluir não é se a gente tem dor ou não, se a gente sofre ou não, mas são os aprendizados que a gente vai tirando a partir dessas dores que vão chegando, né? Então ninguém está fadado a ficar sofrendo na Terra. A nossa destinação aqui é a evolução. A gente não está fadado a sofrer. O sofrimento ele vem, a dor, né? Melhor dizendo, ela vem em consequência de algumas escolhas que a gente vai fazendo e que vão afastando a gente da lei de Deus. E a gente precisa reajustar isso. E aí, o sofrimento, ele é opcional. A dor não, porque a dor ela é reajuste. Se a gente aprender com a dor, a gente reajusta e a gente evolui. O sofrimento ele é opcional. Essa moça, por exemplo, a Giovana, ela passa pela dor, mas ela escolhe não ficar sofrendo essa dor. Ela escolhe um outro caminho para viver essa dor, que é exatamente esse caminho do aprendizado. Então, deixa eu transformar essa dor em trabalho útil para alguém. Não vou ficar aqui lamentando, chorando, adoecendo. Eu vou trabalhar em benefício de alguém. Então, é bonito, né, quando a gente vai vendo assim essa coisa acontecendo, né? Então, eu queria chamar a atenção para isso, que é importante também, né? A gente não está aqui para ficar sofrendo. O sofrimento, ele é opcional. A gente que vai se entregar a ele ou não, né? E uma coisa que eu falei que eu queria chamar a atenção, que é quando ele diz, né, que a alma está ligada por secretas influências às regiões que habita. Então, é interessante isso aqui, né? Então, de alguma forma, a gente está ligado a esse lugar que a gente está. De alguma forma, a gente está participando. Olha, ele traz aqui, olha, participa de sua graça ou de sua rudez. Então, é muito interessante isso que a gente vê aqui, no sentido de a gente pode estar num lugar. Eu fiz até uma anotação aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui. A gente pode estar num determinado lugar. Como que eu vou trazer isso aqui? Por exemplo, a gente
o que a gente emana da gente faz diferença naquele lugar que a gente está ali, né? Isso que eu quero dizer aqui. A gente pode chegar num lugar onde tenha, por exemplo, pode ser uma região inóspita, né? Um lugar assim de sofrimento, de pensamentos negativos, e a gente pode transformar aquele lugar com a ligação que a gente faz para o bem naquilo ali, né? Ou então a gente pode chegar num lugar que tenha discórdia, tenha briga, tenha confusão, e a gente ser um, um, um incentivo a mais para que aquilo ali cresça, né? Seja mais violento, mais. Me faltou um pouco a palavra agora, mas o que eu quero dizer é que a gente pode alterar também aquele lugar onde a gente vive, onde a gente está, com os nossos fluidos, né? Então, acho que isso é importante também. Ou E a gente coloca lenha na fogueira, né? Para a fogueira ficar mais forte, deixa eu só pegar aqui que eu acho que eu fiz. ou a gente apazigua com os nossos pensamentos, com o nosso envolvimento, É, para aquele fogo se apagar. é. E eu chamei atenção para isso porque ele fala aqui no final, né, que a gente participa da graça do lugar onde que a gente está, né? Daquela ligação que a gente tem de alma com o lugar que a gente está, ou da rudez daquele lugar. Então ela resolveu transformar esse lugar, que era um lugar bonito, era um lugar agradável, mas tinha ali a sua rudez, e transformar isso num lugar de graça, né? Com a influência dela fluídica mesmo, o magnetismo da gente consegue transformar. Era essa palavra que eu queria trazer e não estava vindo. O magnetismo de qualquer pessoa pode transformar o lugar onde ele nasce, aonde ele está colocado, para o bem ou para o mal, né? Então a gente consegue fazer essa transformação. Não sei se a gente vai conseguir terminar o capítulo hoje, porque eu estou vendo que a hora está avançando demais aqui. Mas eu vou fazer a leitura aqui, vamos ver se a gente consegue terminando a leitura, porque o restante do capítulo ele vai falar mais disso que a gente já trouxe, tá? Então aí ele vai continuar falando assim. Você quer comentar alguma coisa, Ricardo? Tá? Podemos ir então. Porém, um incidente veio há pouco tempo romper a uniformidade dessa vida e perturbou a alma cândida de Giovanna. Um dia em que seguia pelo atalho bem conhecido conduzindo à casa dos Menoni, nuvens negras amontoaram-se sobre o comprido vale, grossas gotas d'água caíram ruidosamente entre os bosques de nogueiras e o trovão, rugindo de repente, encheu as gargantas dos montes com seus clarões tonitruantes. Tão logo entrou na choupana, a tempestade abateu-se por trás dela com violência, curvando até o chão os cimos das árvores e encobrindo o horizonte de uma espessa cortina de chuva. A torrente, engrossando os olhos vistos, misturava a barulhada das águas aos clamores da tempestade. Um moço, vestido com roupa de caçador, trazendo na mão uma espingarda, chegou correndo à casa e perguntou se podia abrigar-se ali. Enquanto a tempestade castigava lá fora, ele pôde examinar à vontade o lugar onde se encontrava. À vista desse despojamento, ao aspecto de Marta estendida num leito de sofrimento, pareceu interessar-se por seu infortúnio e fez algumas perguntas discretas a que Giovanna respondeu baixando os olhos. A presença, o papel desse anjo consolador entre aqueles infelizes sensibilizou-o. Pediu para associar-se a essa boa obra. Tão interessado se mostrava que a conversa prosseguiu, mesmo tendo já há muito passado a tempestade e o sol voltava a sorrir. E ele não pensava mais em deixar a casa a que o acaso o havia conduzido. Então, esse amor dela, essa caridade já estava envolvendo a outras pessoas. Ele quer participar disso também.
né? Enfim, retirou-se, mas para voltar com frequência. Não se passava um dia sem ser visto aparecer a hora habitual em que Giovanna visitava a pobre família. Lá ficava até a partida, envolvendo-a com o olhar, admirando sua graça virginal, sua bondade delicada para com a doente. Acabou mesmo por prolongar suas visitas bem depois que dela se afastava, falando dela a Lena, a quem sobrecarregava de mil perguntas. Então, assim, eles vão falar que é um acaso, né? O acaso havia conduzido ali para ele. Depois a gente vai entender, né? Porque a gente sabe que o acaso ele não existe, ainda mais em acontecimentos que têm um propósito maior. E a gente vai entender mais para frente que propósito é esse desses dois espíritos se reencontrarem, né? E aquela situação interessou muito a ele, porque ele não entendeu, ele não estava acostumado com aquilo. Aham. Ver uma família tão pobre aonde ele entrou e aquela moça ali ajudando de todas as formas, aquilo para ele foi uma novidade, E o né? magnetismo dela, como a gente falou, já envolveu aquilo ali, né? Tanto que ele quis, na hora, participar daquele projeto dela, né? Que não, era simplesmente fazer caridade, né? Interessante. Embora nunca houvesse, antes da tempestade, transposto a soleira da casa dos Menoni, Maurice Ferrand não lhes era desconhecido. 15 anos antes, um francês exilado em consequência de acontecimentos políticos viera fixar-se na região. Comprara em Domaso, aldeia à margem do lago, perto de Gravedona, uma casinha situada numa colina, de onde a vista abarca o imenso panorama das águas e montes, o Brianza, o Valtellina, os grandes picos dos Alpes. O exilado trazia consigo seu filho, menino de 10 a 12 anos, cuja mãe morrera na França. Então a gente está começando a conhecer a história desse rapaz, né? O exilado trazia consigo seu filho, um menino de 10 a 12 anos. Maurice, percorrendo a província, seguindo os pastorinhos nas rochas em busca dos ninhos de pombos ou os pescadores de trutas que exploram o leito das torrentes, aprendeu bem depressa a língua poética e sonora de Manzoni e de Alfieri. Manzoni é poeta e romancista italiano e Alfieri é um poeta e dramaturgo italiano. Mas foi preciso renunciar a esses alegres divertimentos. Um dia, seu pai levou-o a Como, onde tomaram a ferrovia de Milão. Chegados a essa grande cidade, o primeiro cuidado do exilado foi o de colocar o menino numa das melhores instituições. Depois voltou a fechar-se no pavilhão onde vivia, só com seus livros e uma velha empregada da região. Maurício fez progressos rápidos. Sua inteligência viva, sua prodigiosa memória tão bem o ajudaram que, após alguns anos, nada mais tendo a aprender no estabelecimento em que havia sido colocado, teve de prosseguir seus estudos na Universidade de Pávia, melhor dizendo. Enquanto sua instrução se desenvolvia, seu caráter se desenhava, caráter singular, misto de sentimentos generosos e duros. Maurice amava instintivamente a solidão. Tinha poucos amigos. Os modos barulhentos e expansivos dos lombardos e dos toscanos, em cujo meio se achava, desagradavam-no. Vivia à parte, o mais possível, consagrando suas folgas à leitura de poetas favoritos. Uma profunda curiosidade inclinava-o também para os estudos filosóficos. Muito cedo, ele procurou o porquê das coisas, querendo aprofundar esses misteriosos problemas que dominam toda a vida e que, como o fluxo do mar, expulsos do nosso pensamento pela impotência,
retornam cada vez mais imperiosos. O sentimento religioso manifestara-se nele, a princípio, por um vivo amor pelo catolicismo. As pompas suntuosas do culto italiano, o som possante dos órgãos, os cantos, os perfumes, a magnificência dos edifícios, essa cúpula de Milão, maravilha de escultura cujas estátuas em mármore perfilam-se em inumeráveis legiões no azul do céu, todos esses esplendores do romanismo enchiam a alma de Maurício de uma profunda emoção. Mas, quando os sentidos habituaram-se a essas pompas retumbantes, sua razão quis descer ao fundo dos dogmas, analisá-los, remexê-los. Nesse momento, rasgando o véu brilhante e material que esconde aos olhos do vulgo a pobreza do ensinamento católico, ele só enxergou uma moral amortecida pela casuística, os princípios do Cristo falseados, um Deus parcial e cruel, reinando sobre um amontoado de superstições. Buscou ele, então, uma crença esclarecida, capaz de satisfazer seu coração, sua razão, sua necessidade de fé e de justiça. Mergulhou no estudo das diversas filosofias, desde as dos gregos e dos orientais, até o moderno e árido positivismo. Aqui está explicando, né, que o positivismo, elaborado por Auguste Comte, foi de 1791 até 1857, dominou boa parte do meio científico-cultural do Ocidente durante o século XIX. Mas a gente vai falar um pouquinho também sobre isso nos comentários aqui. Desse exame colossal, destacou-se para ele uma fé espiritualista, baseada no estudo da natureza e da consciência, encontrando na comunicação íntima com Deus uma força moral que ele acreditava suficiente para manter o homem no caminho reto. Supunha ele que a presente existência não é para nós a única, que a alma deve elevar-se por vidas sucessivas e sempre renascentes, de mundos em mundos, à perfeição. Então, aqui nós encerramos a leitura do primeiro capítulo, né? E a gente vai comentar um pouquinho esse final aqui, até para a gente entender, né? Algumas questões, né? Então, primeiro, essa coisa, né, de que o acaso havia juntado os dois ali, né, trazido os dois num dia de chuva, por uma obra do acaso, Maurício acabou entrando naquela casa simples, né, de pessoas humildes, pobres, justamente no horário que a Giovana estava lá. E depois de viver um período longo ali naquela região, ele era até conhecido da família e não conhecia aquela família, né? Então a gente dizer assim que não é que tudo que aconteça com a gente está fatalmente escrito no nosso projeto reencarnatório, não é isso, né? Nós acreditamos que sim, nós temos um planejamento reencarnatório, ele acontece, mas quando chega aqui nós temos o esquecimento. E algumas coisas que elas são combinadas no mundo espiritual, por exemplo, existe todo vamos dizer assim, existe todo um processo para que aquilo ali aconteça de alguma forma. Mas Deus respeita uma coisa que se chama livre-arbítrio, que todo ser humano tem, toda criatura tem livre-arbítrio. Então, chega aqui, a gente pode escolher caminhos diferentes daqueles que a gente organizou no mundo espiritual. Esse é um ponto, né? E aí, a gente vai conhecendo essa figura, que é Maurício, né? Então, lá na página 23, traz assim, olha, enquanto a sua instrução se desenvolvia, seu caráter se desenhava, caráter singular,
um misto de sentimentos generosos e duros. Então, o que eles estão falando aqui? Eles estão falando de nós, de cada um de nós. Todos nós temos essa dualidade. Não existe no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações, um ser perfeito. O único ser perfeito que passou por aqui, e ele passou para nos ensinar e para nos relembrar a lei de Deus, foi Jesus. Ele foi o único ser perfeito que passou aqui. Todos nós que estamos aqui temos um lado que é luz e um lado que é sombra. Mas o que é importante? O importante é que a gente desenvolva o lado luz, que a gente possa crescer, porque a nossa destinação aqui é a evolução. E a gente só desenvolve quando a gente deixa esse lado luz fluir, né? Rosimar, só colocando rapidinho aqui uma observação que é interessante, que a vida desses dois, da Giovanna e do Maurício, elas não são vidas comuns. O Maurício, por exemplo, ele veio de outro lugar, a gente falou que o acaso não existe. Ele veio com o pai exilado de outro lugar, aí eles se assentaram ali naquele local. O Maurício, ele não tinha mãe para criar, que ele perdeu a mãe. Ele viveu ali no meio simples, até uma certa idade, quando o pai dele levou ele para estudar. Quando ele começou a estudar, ele começou a questionar tudo, a querer. Ele era uma pessoa diferente, ele não era uma pessoa comum, igualzinha a Giovanna. O típico espírito que vem com aquele envolvimento, aquela coisa de não aceitar tudo que, vamos dizer assim, que uma religião coloca, qualquer uma que seja, o espiritismo, qualquer outra. Ele não aceitava aquilo de pronto, ele questionava, ele analisava, era uma pessoa diferente. Eu estou falando, trazendo aqui para a gente, que a gente vê as pessoas com aquela mesma rotina de vida, aquela mesma coisa. Eu vou estudar, daí a pouco eu vou formar, daí a pouco eu vou casar, eu quero ter uma família. Não era bem assim. Não é bem assim. Ele quer mais da vida. Ele não se deixa levar por aquele formato, vamos dizer assim, já com aquele destino, aquela destinação. Ele questiona. É interessante a gente observar isso também. Né? Uhum. E não sei como é que foi para você, né? Mas quando eu fui lendo esse finalzinho aqui, parece porque é um romance, né? Então, o que é um romance? Um romance é uma narrativa onde o autor ele pode estar ali presente, mas ele pode narrar a história de outros. Então, Leon Denis escolheu narrar a história de outros. Mas é interessante que aqui parece que é o próprio Leon Denis falando, né? Quando ele vai falar, Maurício foi, ele era encantado com o catolicismo, né? Leon Denis foi criado no catolicismo, né? Ele teve contato com o espiritismo quando ele tinha 16 anos, com 18 anos ele lê a obra do Livro dos Espíritos, e aí ele começa, né, a ter essa revolução dentro dele. Opa, mas aqui eu encontrei todas as respostas que eu estava procurando, né? Então, é interessante, né? Ele busca uma fé raciocinada, que é, né, um pouco disso que você está trazendo, né? Ele não Eu se... pensei isso também. Igual você pensou, eu pensei no Leon Denis na hora que eu fui lendo esse final. Aham, é. E aí ele não se acomoda, ele não, eu acho que a questão não é acomodar, né? Ele não se contentou com aquilo ali, era pouco para ele, né? E aí o que ele foi buscar? Porque a gente sabe que Leon Denis teve que parar os estudos muito novo, né? E ele continuou fazendo o estudo por ele mesmo. Então, ele tem um conhecimento filosófico muito profundo. Tanto que as obras da codificação,
a pitada ali filosófica é do Leon Denis. É ele que traz essa questão muito forte, né? Por quê? Porque ele foi um estudioso da filosofia. Então, ele traz aqui que estudou desde a filosofia clássica, né? Que ele traz os gregos. Então, isso é a filosofia clássica. E ele para no positivismo, mas não foi só isso, né? Ele fala do positivismo, porque o positivismo é o que estava em alta àquela época dele, né? Que é o positivismo vai trazer o quê? Ele vai falar dessa questão da ciência como explicação para tudo. E a religião não fazia sentido ali, né? Era a ciência que explicava tudo, né? Então é interessante isso, né? Então, o positivismo ele vai defender a ciência como a única forma verdadeira de conhecimento, né? E aqui ele traz como Maurice, estudando isso tudo, né? Então, o que estava ali efervescente naquele momento, né? Então, a gente tinha o marxismo também, depois, um pouco mais adiante, surgindo, né? O pragmatismo, né? A gente tem Freud chegando com as ideias do estudo do psiquismo, que vai para além dessa questão só materialista, né? Então, eram muitos estudos novos chegando em que ele vai trazendo esse conhecimento, né? E se você não quiser trazer nada, eu queria só complementar uma coisa. Quando ele fala aqui, né, e eu trago essa questão que parece um pouco que é ele falando de Maurício, mas falando de si também, né, porque ele traz essa questão do catolicismo, né, ele fala assim, olha, o sentimento religioso manifestara-se nele, a princípio, por um vivo amor pelo catolicismo. Era um amor genuíno. Ele ficou encantado com os dogmas, ele ficou encantado com aquela beleza que se apresentava ali, né? As construções magníficas, isso tudo mexeu muito com ele, né? E aí, quando ele vai trazendo, eu queria deixar isso muito claro, né? Ele fala assim, quis descer ao fundo dos dogmas, ou seja, ele era um estudioso, ele queria explicação para tudo que estava acontecendo, analisá-los, remexê-los. Nesse momento, rasgando o véu brilhante material que esconde aos olhos o vulgo e a pobreza do ensinamento católico, ele só enxergou uma moral amortecida pela casuística, os princípios do Cristo falseados. Então, eu queria abrir um parêntese aqui para dizer o seguinte, olha só, a gente trazendo essa narrativa um pouco para a vida do Leon Denis, né? Quando ele traz isso, nós que somos espíritas, a gente não tem nenhuma crítica com relação às outras fé religiosas. Muito pelo contrário. A gente queria até ter um diálogo interreligioso, né? A nossa casa, por exemplo, quando a gente iniciou, a proposta inicial, e nós vamos conseguir trazer isso ainda, é ter esse diálogo interreligioso, até para que a gente possa construir essa comunhão. Mas a gente entendendo, quando Leon Denis escreveu essa obra e o quanto dele estava presente ali. A gente vai lembrar quem que é o mentor espiritual de Leon Denis, né? É Jerônimo de Praga, que foi o grande contestador daquele movimento equivocado que aquele momento estava acontecendo no catolicismo, né? Que era o poder pelo poder, que era a cobrança das indulgências, que era a fala em latim das pregações e ninguém entendia nada, né? Então ele estava aqui defendendo um projeto de uma época, né? Então eu queria deixar isso claro aqui, que, na verdade, o que ele está falando aqui é desse catolicismo deturpador de uma história em que ele vivia naquela época, né? E aí a gente pode buscar isso na própria história, que isso fica claro, né?
o quanto que teve um movimento em que distanciou do cristianismo primitivo que a gente fala, né? Mas primitivo do cristianismo puro que Jesus trouxe, né? Então, quando começavam então a cobrar aquelas indulgências, isso tudo depois foi, né, reorganizado, vamos dizer assim. Então, eu queria trazer essa observação aqui, até para que a gente pudesse entender que não é uma crítica do espiritismo, né, já que a gente está falando que é um romance espírita, é uma crítica de um escritor à sua época, né? Acho que a gente pode encerrar o estudo hoje, que nós alongamos um pouquinho. Ainda bem que a gente seguiu, né? Seguiu um pouco agora. E aí a gente, na próxima semana, a gente começa o capítulo segundo, que tem bastante coisa aí, a gente vai entender aos poucos, né? Que acaso é esse que surgiu aí. Mas muito obrigada aí pelo estudo nessa tarde. Eu espero que as pessoas que estejam assistindo a gravação também tenham gostado tanto quanto eu gostei desse estudo. Eu também, muito instrutivo. Muito bom. Então vamos encerrar assim. Pode fazer a prece? Sim. Então vamos orar. Nós agradecemos, Jesus, por mais essa oportunidade de estudo do seu Evangelho, através da doutrina espírita. Nós agradecemos a Mãe Santíssima Maria de Nazaré, que ela possa abençoar os nossos lares, que nós possamos estar novamente juntos aqui na próxima quinta-feira, para mais um estudo das obras do nosso querido Leon Denis. E sempre agradecidos por tudo, que assim seja. Que assim seja. Rosimar, foi um prazer. Até na próxima quinta-feira. Até, Ricardo. Obrigada.